Olá, para você ligado então na Brasil Central, estamos aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde está acontecendo o evento Projeto Goiás, Futuro do Brasil, um evento da Agência Brasil Central em parceria com a Secretaria-Geral de Governo, a Controladoria Geral do Estado, e esse evento que tem o objetivo de discutir a questão da ética, da transparência dentro da gestão pública. O primeiro palestrante que irá daqui a pouquinho começar a palestra aqui no auditório Lígia Teles, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, é o secretário-geral de governo Adriano da Rocha Lima. Secretário, como é que vai ser essa palestra? O que o senhor pretende apresentar aqui durante o evento? Muito bom dia, estamos ao vivo aqui na TV Brasil Central. Bom dia. Primeiro, parabenizar a ABC para a realização desse evento, né? Que essa é a primeira etapa, mas virão outras. E é muito importante nós debatermos isso frente a frente com o servidor público, frente a frente com o cidadão que irá nos ver através da transmissão, para mostrar que a ética ela só existe em função do coletivo. A ética é a nossa inteligência a serviço de uma melhor convivência. E como nós somos servidores públicos, nós atendemos o público. Então, o público, isso que o cidadão é que ele possa servir o público de maneira a atender às suas necessidades. E Goiás, com esses níveis de aprovação que tem do governador Ronaldo Caiado, que tem transformado o estado desde 2019 para cá, com aprovação acima de 86%, nós, de maneira muito humilde, queremos mostrar aquilo que temos feito aqui no estado de Goiás, que possa servir de inspiração. Não digo nem somente de referência, mas de inspiração a outros estados e municípios que querem ver na experiência aqui do estado de Goiás algo que possa ser replicado em outras partes do Brasil ou mesmo no Brasil como um todo. Então, é uma oportunidade que a gente tem de dialogar diretamente com o público, de debater e mostrar o quanto é importante a gente trazer a ética para o centro da administração. Atualmente dentro da atual administração estadual? Olha, desde 2019 nós procuramos fazer o envolvimento completo, tanto da população quanto dos servidores, através de uma série de programas de capacitação, de treinamento, mostrando para o servidor público a importância e os conceitos da ética e como isso serve em benefício de atender melhor a população, de uma melhor convivência tanto em sociedade quanto dentro também do ambiente do serviço público. Mas mais do que isso, nós de maneira muito inovadora, pela primeira vez isso aconteceu, que eu tenha conhecimento do serviço público, no momento que nós fomos definir o código de ética com os valores e princípios e normas que regem a administração pública, nós fizemos uma consulta popular. Consultamos a população porque é aquela que efetivamente tem que estar inserida nisso. Se nós pretendemos atender melhor a população, ter uma administração voltada para um melhor conforto, melhor bem-estar da população, se não ouvirmos a população, nós não conseguiremos definir nossos propósitos de maneira adequada para que aquelas ações transformadoras do governo venham de encontro àquilo que a população espera. Então, a definição desses valores, em conjunto com a população, foi fundamental para o sucesso dessa administração e é o que nós queremos mostrar um pouco aqui. Eu acredito, inclusive, secretário, que é importante que os outros secretários, as outras pastas participem também desse projeto para que isso seja transmitido dentro da administração estadual. Não, com certeza. E é exatamente esse o objetivo, né? Porque quando a gente fala de ética, só faz sentido com o envolvimento de todos. Não tem como você tratar da ética fechado, uma pessoa ou um grupo restrito de pessoas definindo aquilo que serão valores que vão reger, porque os valores eles são representativos daqueles que estão participando ali, incluindo a população nesse conjunto, nessa sociedade que a gente define dentro do estado de Goiás. Então é fundamental o envolvimento de todas as secretarias, cada um dentro da sua área de atuação. Então é fundamental o envolvimento de todas as secretarias, de forma simples. Presidente do Brasil Central.
na e é de os bandidos da TV Brasil Central, equipe técnica, onde o pai do ano, Rafael, parabéns. Que vem claro, gestão, a forma de que o governador, os seus secretários tem tomado as ações para a gente, todos os seus secretários têm tomado as ações para a gente cuidar do Estado. É importante dizer que o governador Ronaldo Caiado é o governador com maior aprovação do Brasil, 86% de aprovação aqui em Goiás. Então, a gente vai divulgar para todo o Brasil a maneira que o governador ele trabalha, a maneira que nós, gestores, nós secretários, presidentes de agência, a gente trabalha para que essa aprovação seja tão alta e para que a gente possa também poder repassar as ideias que a gente faz aqui em Goiás para todos os estados, também para o Brasil. O Brasil também está precisando de boas ideias. Agora, presidente, é o primeiro encontro desse projeto. Outros vão acontecer e o objetivo é, no final, transformar isso num documento que pode servir de exemplo para gestões no Brasil todo. E também um documento para a gente deixar para a história, né? Daqui, a gente não sabe como é que vai ser o YouTube daqui a 100 anos. Antigamente, quando eu entrei em televisão, a gente usava fita beta. Depois a gente passou para a fita mini. Mas é um documento digital, quer dizer, o que é mais moderno hoje no Brasil em termos de comunicação, que vai ficar guardado para a história e também, além de estar guardado para a história, vai ficar para as futuras gerações. E aí, nos outros eventos, já tem planejamento aí dos próximos palestrantes, né? O Adriano Rocha Lima hoje, já tem outros palestrantes que virão? Olha, nós fizemos uns convites a todos os secretários, né? Temos, por exemplo, eu não sei se você já entrevistou ao vivo ou se você vai entrevistar o secretário da Economia, Sérvulo, que é quem vai falar agora, e também é um dos próximos aí a falar, porque fez um trabalho maravilhoso antes da Economia, desculpa, na SEAD, né, na Secretaria de Administração, e agora volta como secretário de Economia, que eu acredito que é uma das pastas mais importantes do Estado. Tudo começa com economia. Se a gente tem uma boa economia, você pode ter certeza que nós vamos ter condições de fazer com inteligência um trabalho cada vez melhor. E este é o legado do governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, então, presidente. Aproveitando aqui, o presidente falou a respeito do secretário de Economia. Bom dia a todos os telespectadores. Deixa o secretário de Economia falar, que ele sabe falar melhor que a gente. Tá certo, vamos falar então com o secretário de Economia, ao vivo conosco aqui na TV Brasil Central. Muito bom dia, secretário de Economia Francisco Sérvulo. Como disse o presidente Reginaldo Júnior, secretário, o senhor esteve na pasta da Secretaria de Administração, agora ocupando a Secretaria de Economia. Como que as pastas podem juntas participarem, contribuírem para a questão da ética e dentro de um evento como esse, no serviço público? Na verdade, o governo ele é uma força sinérgica, né? Todas as ações de governo são relacionadas e conectadas. Tá? A ética, ela permeia, está, né, dentro de toda a ação. Toda a ação humana é permeada por valores e tem uma conduta ética por trás que orienta. A administrativa não difere de outra ação humana, né? Portanto, toda a ação administrativa tem que ser orientada por valor. Qual é o valor fundamental que orienta a ação administrativa? É o valor que busca o interesse público e a melhoria da vida, das condições de vida da sociedade e dos cidadãos. No caso de Goiás, né, os valores que orientam esse governo exatamente quais são? O resgate de famílias em situação de vulnerabilidade, em condição de pobreza. Esse é um valor ético fundamental, né? A injustiça e as desigualdades não são condizentes com a visão ética da vida humana e da condição de vida das pessoas. Então, esses debates que orientam a atuação ética de governo buscam, inclusive, fazer com que o servidor público perceba a importância da sua atuação na mudança desse cenário em que ele está inserido.
E a questão financeira do Estado é fundamental para que esses objetivos aconteçam. O senhor hoje está na Secretaria de Economia. Claro. Aí que nós passamos assim, de um patamar, de uma perspectiva maior, né, que é uma visão de percepção dos valores, né, morais e éticos do ser humano. Porém, para que concretamente isso aconteça, orientando a ação de governo, a sustentabilidade fiscal do Estado é uma condição inicial, uma condição primordial, que antecede qualquer possibilidade de atuação de governo. Então, um governo que preserva a sua saúde fiscal também é um governo orientado por valores éticos, né? Que ele tem como condição fundamental da sua atuação fazer com que haja uma boa aplicação de recursos, isso é um valor moral importante, né, e uma conduta ética, e orientada também que esses recursos sejam aplicados em quê? Naquilo que as ações de governo revertam para o benefício da sociedade e da vida dos cidadãos. Muito obrigado, então, secretário de Economia Francisco Cérvulo, participando conosco aqui ao vivo na TV Brasil Central. O projeto, então, o projeto Goiás Futuro do Brasil, começando aqui no Oscar Niemeyer. A intenção, como disse inclusive o presidente, é que seja um projeto contínuo e sempre na primeira quarta-feira do mês aconteçam palestras sobre o assunto com a participação dos demais secretários, das demais pastas aí da Secretaria do Governo do Estado de Goiás. A gente vai continuar com a nossa cobertura a respeito deste assunto. A gente chegando mais uma convidada aqui para falar a respeito, a secretária do Entorno aqui do Estado de Goiás, conosco também participando deste evento. Secretária, muito bom dia, prazer tê-la aqui ao vivo na TV Brasil Central. Como é que a sua secretaria pretende participar aqui desse evento e contribuir para essa discussão da ética dentro do serviço público estadual? Claro, isso é fundamental. Bom dia a todos, um prazer estar aqui e aprender com os demais secretários, porque essa orientação do nosso governador realmente da ética, da transparência, do compliance, isso, por exemplo, na região do Entorno, né, que a gente sabe que é uma região que por muito tempo ficou esquecida e agora está tendo uma preocupação muito grande de desenvolvimento regional. Quanto melhor os gestores que ali estão estiverem capacitados e preparados, a gente vai ter condição de fazer mais, melhor, de forma mais eficiente, gastando menos, tanto menos recursos quanto menos esforço de todas as formas, à medida que a gente passa a aplicar os princípios de uma boa gestão pública, né? E não adianta ficar só realmente com o governador, precisa refletir em todas as pastas e chegar na ponta. E isso a Secretaria do Entorno realmente conversa com aqueles municípios mais distantes aqui de Goiânia, mas de uma potencialidade absurda e estava precisando disso, da presença do Estado, que são municípios goianos e agora sentem a mão do Estado de Goiás nas políticas públicas. Então é interessantíssimo e de crescimento para toda a gestão. Então, tanto para a gente interno e quanto para mostrar também para outros estados como é que dá para fazer e cada vez fazendo mais com menos. Inclusive para o Distrito Federal, que está pertinho ali da senhora, no entorno. É isso, né? Então hoje é um município, porque essa região nossa é o cinturão de desenvolvimento, inclusive do DF também, né? Então é muito bom essa relação de parceria com o Distrito Federal. A gente está deixando de ter, muitas vezes, antes era uma relação de dependência ou aquele nem-nem. É Goiás, as políticas públicas que chegam são a do nosso estado e cada vez com ética, transparência, comprometimento, a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas que tanto precisam. Como é que está a vida hoje dos goianos ali da região, secretária? É questão de infraestrutura, é questão de saúde, educação, que sempre foi uma demanda grande aquela região do entorno do Distrito Federal. Nossa, hoje a gente vê um salto de qualidade na região. Quando fala de saúde, então, inclusive semana que vem, de 17 a 20, o governador vai estar inaugurando o Hospital de Águas Lindas, que é um hospital de grande porte e um hospital assim que não vai dever para nenhum hospital particular. Ele já vinha descentralizando o sistema de saúde, Formosa, Lusiânia, com as policlínicas. Então, saúde, realmente, a população do entorno vive um salto, assim como educação, escolas do futuro, temos em Valparaíso e Santo Antônio, temos também defensorias hoje já instaladas nesses municípios do entorno, infraestrutura que não para, com Goiás em movimento. Então, estamos conseguindo levar o estado de Goiás também para esses municípios que antes não tinham essa presença forte do estado. Obrigado, então, a secretária do Entorno, aqui da Gestão Pública Estadual. Vamos falar com
presidente da Metrobus, também participando aqui conosco. Vamos chegar mais próximo da câmera. Estamos ao vivo, então, na TV Brasil Central. Pedi para o senhor posicionar aqui. E a gente está discutindo sobre a questão da ética, presença, então, de vários secretários, integrantes do primeiro escalão do governo do Estado. E como que o senhor pretende aproveitar um evento como esse e levar a questão da ética e transparência dentro do serviço público, um serviço tão importante que é o transporte público aqui na região metropolitana de Goiânia. Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui na TV Brasil Central. Bom dia a todos. É um prazer meu estar aqui de novo. Tem sido um habitué aqui da TV Brasil Central. Mas assim, procurando responder com precisão a sua pergunta, antes de mais nada, né, hoje a Metrobus é uma empresa que ganhou um prêmio de transparência. Está incluída agora nos grandes preceitos de compliance feitos pela Controladoria Geral. Está muito preocupada em ser uma empresa com participação ativa dos seus funcionários, seus colaboradores e principalmente dos seus grandes clientes, que é uma classe para a qual nós trabalhamos que atende ao subúrbio, né, de Goiás, da região metropolitana de Goiás, e um pessoal normalmente mais desfavorecido, mas que precisa do transporte do dia a dia. O que nós temos a dizer é o seguinte: nós vivemos um momento de extraordinárias mudanças, de extraordinárias alterações que transformam o transporte em Goiás. Uma delas, que a gente costuma dizer com frequência, é o momento da eletromobilidade, né? Nós temos que juntar ética e eletromobilidade. A Metrobus, por exemplo, hoje é uma empresa que já está, na próxima semana seguinte, recebendo 2 ônibus elétricos que vão oferecer um padrão de conforto, de segurança, né, aos nossos usuários que nunca antes a história de Goiás percebeu, né? E nós vamos renovar a nossa frota inteira em até um ano e meio e possivelmente, né, seremos a primeira operadora do Brasil a ter uma frota inteiramente eletrificada. É um verdadeiro orgulho, né, para Goiás, isso tudo dentro de um padrão de transparência, de ética, de compliance, né? Um Goiás do futuro, o Goiás que nós queremos promover aos nossos cidadãos e aos nossos clientes. Enfim, nós temos assim só alegrias para contar. Além disso, estamos imersos num sistema de transporte que tem uma tarifa congelada há mais de 3, 4 anos, né, que promove investimentos. Há pouco tempo atrás já inauguramos a primeira estação reformada, damos um curso de mais 3 estações e uma série de transformações que estão acontecendo que só vão trazer benefícios aos nossos usuários e clientes. E a qualidade do transporte, né, presidente? Inclusive, uma demanda antiga da população que precisa aí utilizar o eixo Anhanguera. A gente já fez várias matérias aqui na Brasil Central sobre esse assunto e a população sempre querendo, precisando de uma melhoria do transporte público de fato, né? Olha, para a gente ter uma ideia, os processos de transformações seguem em curso. O eixo Anhanguera hoje é um outro eixo. Ele já está com todo repavimentado. Ele está todo com seus gradis e cadaletas reformadas, essas 2 últimas feitas pela Metrobus, né? Ele está com sua revitalização da frota antiga, que é a frota combustível a diesel. Hoje a gente chama dos ônibus branquinhos, né? O usuário percebe isso. Então, são muito mais bem revitalizados, reestruturados, recuperados que os antigos ônibus. E agora, como eu disse, no eixo Anhanguera entrando os ônibus elétricos. Já estão em fase de teste e vão entrar com a nossa operação em 1 ou 2 semanas no máximo. Só falta finalizar alguns acordos, alguns compromissos burocráticos com o consórcio, né? E mais, a notícia mais alvissareira que eu ainda posso é o seguinte: ainda em tempos próximos, a Metrobus vai operar também o eixo Norte-Sul, BRT Norte-Sul, que ainda está em fase final de conclusão das obras. Em outras palavras, né, Goiás, o governo de Goiás, com a sua empresa, ele está mostrando e demonstrando que é possível ter um padrão de transporte revitalizado e bom, como nunca teve. O usuário do eixo Anhanguera, por exemplo, que conhece uma história de 20 anos de degradação, e hoje ele assiste a uma história de transformação. Ou seja, é com muita alegria que a gente diz que hoje o usuário é quase que um novo usuário, que ele percebe um padrão de ônibus com ar-condicionado, com entrada USB, elétrico, ambientalmente sustentável, que ele nunca viu na vida. Então, assim, é um imenso prazer para a gente, para essa população mais carente, que precisa do ônibus, que precisa do transporte público, que a gente possa oferecer um serviço com essa qualidade, com transparência, ética, compliance, que tudo aquilo que o governo do Estado de Goiás sempre nos promove. Obrigado, então, presidente da Metrobus ao vivo conosco. Também agora vamos falar sobre turismo, né, na pasta do turismo. Fabrício Amaral aqui chegando. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Estamos ao vivo na TV Brasil Central. Falando um pouco de turismo, mas falando um pouco de ética e transparência no serviço público, né, presidente? O quanto isso é importante, essa discussão para a gestão pública de qualidade para todos os goianos. Bom dia a todos, prazer estar com vocês, parabéns pela iniciativa em nome do Reginaldo. Hoje
abrindo esse hall de palestras aqui com o nosso secretário de governo. Olha, eu vejo como até uma prestação de contas do Estado, né? Uma forma lúdica de comunicar com a sociedade, falar de todos os assuntos pertinentes ao poder público em nome do governador. A gente tem, infelizmente, esquecido muito das questões dos princípios éticos da administração pública, que é uma obrigação do governo. A gente tem tratado isso com muito carinho, com muito zelo na pessoa do Adriano. E isso também nos dá base depois para tratar outros assuntos, como o turismo, a cultura, o meio ambiente, a empregabilidade, né, as rodovias, a segurança pública, que hoje é um xodó aí do governador, de todos nós, com muito orgulho. Então eu convido a prestigiar todos os programas, especialmente aqui de turismo. Daqui um dia a gente vai estar aqui falando de coisas boas e lindas do nosso estado. E coisas lindas não faltam no estado. E turismo também não, né, presidente? A gente teve um feriadão agora recente, que as cidades todas lotadas, Caldas Novas, eu estive em Pirenópolis, estava lotado também. Foi um sucesso esse último feriado e eu acredito que há vários projetos nesse sentido para incrementar ainda mais o turismo aqui no estado. O estado, graças a Deus, os números da nossa gestão do governador são números recordes de crescimento, de desenvolvimento. A gente vê as cidades turísticas todas cheias, né, e tem sempre crescimento. E eu queria destacar esse mês de junho aí, um calendário festivo para quem está nos assistindo. Agora, esses fins de semana em Anguera, na menor cidade do estado, tem o Festival do Limão Tahiti, que a gente está apoiando lá. Depois tem Vianópolis, depois logo em seguida, fim de semana tem Nova Veneza, Festival Italiano, esse fim de semana, quinta-feira. Semana que vem no entorno, tem um festival gastronômico no entorno. Depois em Trindade, né, essa grande festa religiosidade. E abrindo o Araguaia no mês de julho todo. Então preparem as malas aí com responsabilidade de prestigiar nosso estado. E a temporada do Araguaia, como o senhor disse, está chegando e muito investimento do governo do estado lá naquela região. Olha, talvez um ano com mais investimento, toda a infraestrutura de palcos, banheiros, artistas, segurança pública, são milhões de reais. Eu não sei, tem nenhum número certo de quanto o estado está investindo. É o momento mais importante de turismo para o estado. 95% são goianos, então a gente trata ali como se fosse um grande encontro da população goiana. Por isso que o estado sente nessa obrigação de dar toda essa estrutura para que ocorra tudo bem. A gente sempre fala que o turismo bom é o turismo que as pessoas vão em segurança, em paz e voltam com as suas famílias. Satisfação tê-lo aqui, muito bom dia. Vamos voltar a fazer aquele evento lá no Autódromo, hein? No Autódromo Internacional de Goiânia, 50 anos. Em julho, 50 anos, se eu não me engano, dia 27, 50 anos efetivamente do Autódromo, vamos prestigiar. Grande abraço. Um abraço então. O presidente da Goiás Turismo participando aqui conosco. Nós estamos ao vivo, então, na TV Brasil Central. Vamos falar, então, com o Marcos Arriel, agora presidente da FAPEG. A gente está aqui ao vivo, então, presidente, trazendo esse evento, né, que a Agência Brasil Central está realizando no Centro Cultural Oscar Niemeyer, discutindo ética, discutindo transparência. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa iniciativa aqui da Agência Brasil Central e quanto isso é importante para a gestão pública. Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui na Brasil Central. Bom dia. E aqui também estamos falando de futuro, né? E vem ao encontro, né, do que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, um órgão que faz parte da estrutura administrativa do governo, ela vem trabalhando em conjunto com todos os órgãos sob a direção do governador Ronaldo Caiado, né? Na medida que, dentro da sua missão, que é fomentar pesquisa científica e inovação, né, nas empresas, gerando tecnologias no âmbito das instituições de ensino e pesquisa e transferindo para as empresas. Isso vem ao encontro, né, do que a Fundação está desenvolvendo e sendo, inclusive, referência no país no fomento em algumas ações já desenvolvidas. Quais os destaques que o senhor traz da FAPEG hoje? O que está sendo desenvolvido ali dentro que a gente pode trazer para o nosso público? O nosso destaque é claro que a Fundação ela fomenta todas as áreas do conhecimento, pesquisa em todas as áreas do conhecimento, mas nós podemos trazer aqui, né, para dizer de projetos inovadores como centros de excelência implantados no Estado. São 6 centros de excelência. O destaque é a inteligência artificial, que nós estamos fomentando desde 2019 e que tem sido referência não só no país, mas em todo o mundo, né? A pesquisa desenvolvida aqui no estado de Goiás é referência no mundo. Que é fundamental para o crescimento do estado, né? Esse investimento em pesquisa, em tecnologia. Sem dúvida, essa é a missão da Fundação, né? Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e inovação para trazer o desenvolvimento econômico e social de todo o estado. Muito obrigado, então, para o senhor. Tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Um bom evento a todos.
Conversei então com o presidente da FAPEG, Marcos Arriel. A gente está recebendo vários integrantes aqui do primeiro escalão do governo do estado e a gente vai trazer aqui mais detalhes aqui durante a nossa programação. A gente tem a gente vê alguns deles chegando aqui ao evento. Daqui a pouquinho, está marcado para 10 horas o início da palestra com o secretário-geral de governo, Adriano Rocha Lima, ele que deve trazer mais o aspecto da ética, os exemplos que estão sendo feitos aqui no estado de Goiás, aqui no governo do estado de Goiás, relacionados a este assunto. Inclusive, o secretário trouxe a respeito da situação do compliance, né, que é a transparência da ética que está sendo desenvolvida aqui no governo do estado. Só lembrando, então, que esse evento, Goiás Futuro do Brasil, tem o objetivo de trazer um documento ao final para que possamos apresentá-lo aí para o resto da gestão pública, tanto estadual, municipal, como em outras unidades da federação. Chegando mais um integrante aqui do primeiro escalão do governo do estado. Muito bom dia para o senhor, presidente da Goiás Prev, Gilvan Cândido. Presidente, mais um evento, várias autoridades presentes. E o importante, que eu estou achando interessante, presidente, inclusive, é a presença de vários integrantes do primeiro escalão do governo do estado, todo mundo preocupado com esse assunto da transparência e da ética dentro da administração pública. Muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a toda a audiência da TV Brasil Central. Esse evento é importantíssimo. O governo Ronaldo Caiado mudou o rumo do nosso estado. Esse debate da ética e da transparência que nós vamos acompanhar hoje aí, sob a liderança do nosso secretário Adriano, é um debate importantíssimo que tem conduzido os rumos e os grandes projetos do estado. Essa é uma prova de que nós somos aí o estado mais bem avaliado do país, exatamente pelas grandes missões, e o governador não abre mão, né, dessa missão da ética, da transparência das informações, desse cuidado com o compromisso com a população goiana. Nós, na Previdência, também seguimos esse rumo, né? A gente também trabalha muito com transparência, com princípios éticos, valorizamos muito todos esses princípios, e começar esse evento com o secretário Adriano da Rocha Lima é um grande passo para a gente, uma grande importância, pois ele lidera muitas missões nossas, vários treinamentos que ele conduz conosco, com os secretários, com o primeiro escalão do governo, sobre ética e transparência. Então, um evento excelente. Parabéns à TV Brasil Central pela iniciativa. Presidente, e como que está a questão da previdência dos servidores públicos aqui do estado? O pessoal sempre fica preocupado, né? Vai aposentar, pensionistas aí. Como que está hoje a gestão da Goiás Prev? Quais os principais desafios que o senhor tem encontrado lá? Hoje, inclusive, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Nós obtivemos hoje o nosso certificado de regularidade previdenciária, que é um documento reconhecido pelo Ministério da Previdência, que revela que nós cumprimos todos os requisitos, né, no que diz respeito à regularidade da Previdência. Então, são mais de 30 requisitos que nós cumprimos. E a Previdência continua avançando, continua melhorando. Desde o início do governo Ronaldo Caiado, a gente tem trabalhado para dar sustentabilidade à Previdência. Começamos com a reforma da Previdência, que foi importante para desacelerar o déficit da Previdência. E, posteriormente, criamos um fundo previdenciário, que é o fundo de acumulação, que vai garantir a aposentadoria dos futuros servidores, né, que aposentarão lá na frente. Esse fundo vai garantir essa aposentadoria. E agora, recentemente, a gente publicou o resultado da reforma da Previdência, que é um resultado importante. Nós economizamos, nesses últimos 4 anos, desde a reforma, 2 bilhões de reais, né? São recursos que são direcionados para as políticas públicas, para melhorar os investimentos da população goiana, para garantir segurança pública, para garantir educação, para garantir saúde. Então, esse foi o grande passo que os servidores entregaram para a sociedade goiana e que nós estamos todos de parabéns. E, acima de tudo, o governador, pela sua liderança em trazer essa iniciativa, que foi o primeiro estado a fazer a reforma da Previdência, uma iniciativa anterior, inclusive, à União. Nós conseguimos tomar essa iniciativa antes da União para apresentar a reforma da Previdência e aprovar na Assembleia Legislativa, que a gente também aproveita para agradecer a todos os deputados aqui que assumiram esse compromisso de diminuir a estabilidade, diminuir o crescimento do déficit da Previdência. Muito obrigado pela presença e um bom evento para o senhor. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos.
A gente conversou então com o presidente da Goiásprev, Gilvan Cândido, participando conosco aqui também deste evento. Então, vários secretários, vários integrantes do primeiro escalão do governo do estado, e durante a programação da Brasil Central a gente traz mais detalhes sobre este evento que está acontecendo aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A natureza é a nossa mãe. O planeta Terra é a nossa casa. Reduza, recicle, reutilize. Pense, repense, reflita, respeite. Pequenas mudanças fazem toda a diferença no cotidiano do planeta. E da nossa própria vida. Pensar fora da caixa é essencial na arte. Programa de quinta. Pensar na cultura de uma forma abrangente e inclusiva. Arte, cultura. Moda, design. Programa de quinta. Gastronomia, viagem. Música. O programa de quinta é um espaço sensacional para a gente mostrar o nosso trabalho. Programa de quinta. Que maravilha, impressionante. A Brasil Central está mais perto de você. Agora, durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está aí no seu bairro? O mato está alto? Está faltando iluminação? O caminhão do lixo não passa por aí? E as ruas estão cheias de buracos? Então anote o WhatsApp da bronca do povo. 62991095099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. Brasil Central. Brasil Central. O futuro chegou. Vem aí. Inovação. Imagens em 4K. Velocidade na produção da pauta. Ultra velocidade. Todas as imagens, o off e entrevistas vão ser enviadas pelo iPhone. Brasil Central. Comunicação em evolução. Em evolução. Em evolução. O TBC Memória está de volta em sua 6ª temporada, gravado agora aqui no estúdio Lígia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o tema de abertura desta nova temporada é o imortal escritor goiano Bernardo Ellis. Para falar sobre a vida e obra dele, convidamos Nilson Jaime, ele que é presidente do Instituto Cultural Bernardo Ellis. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Brasil Central. Gostaria também de dar bom dia a todos os presentes. O meu nome é Danusa Azevedo e, em nome dos servidores da Agência Brasil Central e do nosso presidente Reginaldo Júnior, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Hoje, nós damos início ao projeto Goiás Futuro do Brasil,
uma parceria da Agência Brasil Central com a Secretaria-Geral de Governo de Goiás e Controladoria-Geral do Estado. Idealizado pelo presidente da ABC, Reginaldo Júnior, e também pelo secretário-geral do Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, o objetivo é criar um documento para que os gestores do governo Ronaldo Caiado deixem suas ações, transformações e soluções de forma transparente para o acesso de governos futuros e também para governos de outros estados. Palestras serão realizadas sempre na primeira quarta-feira do mês, aqui no estúdio Auditório Lígia Rassi, da TV Brasil Central, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que serão transmitidas tanto pelo canal da TBC e também através do nosso canal no YouTube, TV Brasil Central. Hoje nós teremos a palestra do secretário-geral do Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, com o tema A Ética na Gestão e Inovação. Esta é a primeira de uma série de palestras e é claro que eu gostaria de convidar o secretário a começar a palestra, mas antes quero fazer um aviso a todos vocês aqui presentes. Por favor, deixem os celulares no silencioso. Secretário Adriano da Rocha Lima já está aqui ao vivo com a gente. Muito bem-vindo, secretário, e para o senhor uma ótima palestra. Obrigado à ABC por essa iniciativa. Parabéns, Reginaldo, que está aqui sentado na minha frente. Eu acho que é muito importante nós termos essa oportunidade, mais uma oportunidade frente a diversas ações que nós temos feito desde 2019, que colocaram o Estado de Goiás com muita humildade, com 86% de aprovação da gestão Ronaldo Caiado. Então nós, sem querermos ser arrogantes, queremos mostrar isso um pouco para que sirva de inspiração, né? Nada mais do que inspiração a outros municípios, estados, para o governo federal, eventualmente até outros países, pelo tamanho do estado de Goiás, como diz o próprio governador, é maior do que muito país da Europa, países aí seculares e com histórias aí seculares. Então o estado de Goiás, com uma população de mais de 7 milhões de habitantes, tem feito, essa gestão tem feito e tem acertado bastante naquilo que é o objetivo da administração pública, que é atender a população. E hoje eu venho aqui especialmente para falar de ética, que é um tema bastante caro para todos nós, servidores públicos. Eu costumo dizer isso bastante. Quando se diz serviço público, né, o público está inserido dentro do contexto. Então, a ética, que se nós pudermos definir a ética como a nossa capacidade, né? Primeiro assim, a ética tem que existir um grupo, mais de um, para se falar em ética. Se uma pessoa vive sozinha, não existe ética. A ética é a arte do convívio, é o uso da nossa inteligência em favor de uma melhor convivência, é o uso da nossa inteligência em favor, no caso do serviço público, de atender melhor o público, de atender melhor o cidadão, de levar bem-estar para a população. Esse é o papel da ética. A ética não está inserida num contexto porque ela ganhou muito modismo e às vezes as pessoas vulgarizam o conceito, mas ética ela tem um conceito direto e simples. Quando se diz, por exemplo, que muitas vezes as pessoas confundem a corrupção com ética, não é que ética é o sinônimo de anticorrupção, não. É muito simples, é simplesmente porque quando se pratica um ato de corrupção, você está beneficiando uma pessoa ou um grupo muito restrito de pessoas em detrimento do conjunto da população. Aquele recurso que poderia ser usado para atender a população, ele está atendendo um grupo restrito e por isso ele vai em contra a ética, que a ética é justamente a ação que você toma em benefício do coletivo. A ética é sempre pensando no coletivo. E eu queria começar essa palestra falando um pouco que quando a gente fala de ética, é importante a gente mencionar também que nós sempre vivemos numa fronteira entre a ética, a política e a justiça. Se nós nos remetermos lá a Aristóteles que para nós ocidentais, tanto Sócrates, Platão como Aristóteles foram os precursores aí de toda a civilização ocidental. Foi a partir da Grécia, com 400, 500 anos antes de Cristo, onde toda essa cultura civilizatória do Ocidente começou. Obviamente, no Oriente, você tem um outro percurso que foi trilhado.
E Aristóteles ele dividia, né, as ciências em ciências práticas e ciências teoréticas. As ciências práticas são justamente a ética, a moral, a política, a justiça, elas fazem parte da ciência prática, porque elas definem como o homem deve agir. Elas visam analisar a ação do homem. Diferentemente, as ciências teoréticas, elas analisam o comportamento da realidade do mundo, elas observam como que o mundo está se comportando e fazem uma análise a partir do comportamento do mundo, e isso é o que se chama de ciência teorética. Já as ciências práticas, por mais que às vezes o nome possa confundir um pouco os conceitos com aquilo que a gente está acostumado a chamar de prático e teórico, as ciências práticas são justamente aquilo que tem a ver com a ação do homem, como o homem age, com a conduta do homem, né? Bom, e a política, por que a política ela tem essa interseção grande com a ética? Porque a política é justamente a ferramenta que nós, seres humanos, temos, com o uso do nosso discernimento, da nossa inteligência, para ao invés de sairmos no braço e disputarmos quem é o mais forte com alguém, nós podemos usar o diálogo, a negociação, aquilo que nós temos de melhor, que nos diferencia dos outros seres, que é justamente esse discernimento. A política está justamente aí, nessa definição de critérios para acessar os recursos que são escassos. A gente precisa, para a gente entender política e essa interseção com a ética, é sempre muito importante ter em mente o seguinte: nós somos seres humanos, somos desejantes, os desejos são abundantes. Nós desejamos mais daquilo que o mundo tem condição de nos oferecer. Então, os recursos para atender nossos desejos, eles são escassos e limitados. Os nossos desejos são abundantes. E é justamente nesse ponto que entra a interseção da ética com a política. Que a ética, justamente, ela visa você ter que essa distribuição de recursos para atender os desejos do homem, ela gere o melhor convívio possível na sociedade, evitando o conflito. E a política é a ferramenta que nós temos a serviço da ética, justamente para que a gente, através da nossa capacidade de dialogar, de conversar, de negociar, nós consigamos, com isso, alcançar o objetivo da ética. E aí, muitas vezes, as pessoas também confundem, e é normal isso, até porque esses conceitos, eles são muito misturados, mesmo o conceito de moral e de ética. Na realidade, quando a gente fala de moral, a gente está falando de algo que visa a definição de valores, e os valores é o que vai definir a conduta do homem. Quer dizer, quando nós agimos, no final das contas, se nós escolhemos o caminho A em detrimento do caminho B, é porque o caminho A tem mais valor. E esse valor é justamente aquilo que nos define, né? Só que a moral, ela parte do pressuposto de valores universais. Ela parte do pressuposto de que esses valores valem para qualquer um, em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer grupo. Diferente da moral, a ética, ela está circunscrita ao grupo que nós estamos convivendo. Então, nós temos a ética, podemos ter a ética da SGG, a ética da ABC, a ética do governo do Estado de Goiás, podemos ter a ética, inclusive, até do presidiário. Então, ética, ele é um conceito que está circunscrito dentro do grupo. Ele é, como a gente diz, ele é imanente, ele não vem de fora para dentro. É de dentro do grupo que nós definimos a ética. Já a moral, não. A moral, ela vem de fora para dentro. Ela é transcendente, ela é metafísica. Por que metafísica? Meta é fora, né? Está fora do físico. Então, a moral, ela é metafísica. Muitas vezes a gente pode até, para facilitar esse entendimento, definir moral como aquilo que tem valores morais positivos ou negativos, comparar com bem e com mal. E a ética com bom e com ruim. A ética, ela é relativa. Ela é relativa àquele grupo. Ela não é absoluta. E a moral, ela pretende se tornar absoluta, né? De certa forma, quando a gente junta todos esses conceitos, como eu falei, na fronteira da política, da justiça, da ética, da moral, nós podemos dizer que o bom, o certo, o justo, o belo, aquilo que é estética de uma forma geral, todos esses conceitos, eles tendem a se convergir em torno de um mesmo ponto, né? Obviamente, isso vai ficar mais claro à medida que eu for dando outros exemplos, mas o bom, o certo, o real, o verdadeiro, o justo,
e o belo, eles tendem a se convergir, né? E é muito importante enfatizar que tanto a ética quanto a moral, elas estão no agir do homem, de como o homem pretende agir, e não como o homem agiu. O objeto da ética está em como devemos agir, e não como já agimos. Isso, inclusive, pode se transpor para a política também. Quando nós, por exemplo, definimos ciência política e filosofia política, a ciência política, que ela está muito próxima ela é um braço, na realidade, da sociologia. A ciência política, ela justamente define como o homem age. Ela através de experimentos científicos, ela mapeia a sociedade, identifica causas e consequências para a ação do homem. Já a política, no campo mais da filosofia, da proximidade que ela tem com a ética, ela justamente está no ponto de você definir como o homem deveria agir, não como o homem agiu. Então, isso é muito importante entender essa diferença, porque e vocês vão ver que essa questão de como deveremos agir, ela tem uma repercussão grande naquilo que estamos vivendo hoje em dia na nossa sociedade. Porque tudo aquilo, vejam vocês, né? Quando a gente fala de como nós devemos agir, você está falando de algo que não aconteceu ainda. Então, você não está associado ao verdadeiro e ao falso. O verdadeiro e o falso é o que já aconteceu. Aquilo que não aconteceu não está submetido a verdades e falsidades. Imaginem o seguinte, né? Um sujeito chega e fala assim, olha, eu sou mais velho que ele. E o outro fala, não, eu que sou mais velho que ele. E aí, isso é uma questão da existência do homem. Você resolve facilmente. Você pega a identidade de cada um, compara, vê a data de nascimento e vê quando um nasceu e quando o outro nasceu. Então, você consegue mostrar com fatos que aquilo é verdadeiro ou falso. Quando você fala de ética, de filosofia política, de justiça, você está pensando sempre em como o homem deveria agir, e isso não está submetido à verdade e à falsidade. E isso por quê? Quando você diz algo, fala assim, olha, eu devo agir assim, você não tem uma representação no mundo, você pode até ter experiências, falando, ó, essa ação é mais pertinente do que aquela, ela aparentemente, sob o meu ponto de vista, sob os meus valores, é melhor essa do que aquela. Mas você não tem como confrontá-la com a realidade e submetê-la ao crivo de valores, né? Você tem como submeter ao crivo de valores, você não tem como submeter ao crivo da realidade. Você não tem como dizer se aquela ação é verdadeira ou falsa. E por isso que nós estamos, tudo quando a gente envolve definir como devemos agir, e aí isso passa por valores que nós temos presentes dentro de nós, dentro da nossa cultura, da maneira que nós fomos criados. A partir disso, é por isso que tudo quando se fala de valores, como o homem deveria agir, se fala de ética, se fala de moral, se fala de certo, de errado, de bom e de ruim, nós estamos submetidos a tanto conflito, porque você não tem referências para dizer que aquilo é melhor assim ou é melhor assado. É uma opinião de cada um, é uma questão que está submetida a determinado relativismo, né? E a mesma coisa, e o que é, no final das contas, né, quando eu falo assim, como o homem deveria agir, o que é a definição, por exemplo, de ideologia? Ideologia é justamente isso. Ideologia é um mundo ideal que existe para cada um, compartilhado por um grupo de pessoas que acreditam que aquele mundo ideal, e ideologia vem do mundo das ideias, lá de Platão, né? Então, ideologia é algo que está submetido ao como as coisas deveriam ser, e não como as coisas são. E por isso que ideologia também está inserida em tanta briga, em tanta discussão, em tanta provocação de ódio entre pessoas, porque você não tem como confrontá-la com o verdadeiro e com o falso. São simplesmente questões ideológicas, de mundos ideais, de como o homem deveria agir, né? E onde está justamente essa fronteira entre a ética na política? Está justamente aí, né? Porque nós,
como nós somos seres humanos desejantes e os recursos são escassos, né, nós temos pretensões afetivas excludentes. Eu desejo, às vezes, a mesma coisa que um outro deseja, só que o mundo ele é apenas um para atender os dois. E como a ética define como o homem deveria agir nessa situação, e a política é a nossa ferramenta, a nossa capacidade de diálogo, de negociação, é justamente por isso que a ética e a política sempre caminham muito juntas e atreladas, né? Bom, e quando a gente... E aí, indo um pouco em direção à gestão, né? Quando nós, dentro do serviço público, nós estamos procurando definir como devemos agir, definir nossa ideologia, qual é a nossa visão de mundo ideal, nós estamos falando muito de propósito, né? Qual que é o propósito do governo? E para você definir o propósito, obviamente, existem infinitas possibilidades de propósitos disponíveis. E por que você vai escolher o propósito A em detrimento do propósito B? É justamente a partir de valores. Você vai valorizar diferentes propósitos e aquele que para você tiver mais valor é aquele que será o propósito escolhido. Mas aí nós temos que ter muito cuidado e não cair na falácia de achar que o valor individual do governante, daquele que toma a decisão, é o que possa ser universalizado, ser caracterizado como valor da população. Que aí se cai no erro justamente quando você tem governos mal aprovados, impopulares, são justamente os governos onde eles definem propósitos baseados em valores individuais e não em valores coletivos. Eu acho que o grande diferencial desse governo, isso temos ações práticas, quando nós, por exemplo, fomos definir o Código de Ética do Estado de Goiás, do servidor público, foi feita uma consulta pública à população, né, perguntando para ela quais são os valores que ela considera mais importantes. E a partir disso, se definiu aqueles valores que compõem o nosso Código de Ética. Então, isso tem que ser uma definição compartilhada. Se a ética, né, ela visa um aperfeiçoamento da convivência, e se a política é uma ferramenta que nós temos para dialogar e não precisar do uso da força para definirmos os melhores caminhos através da negociação, etc., nós temos que ter um propósito, saber onde queremos chegar. Porque se nós não soubermos onde queremos chegar, como que nós vamos definir como será a nossa ação, como agir? A ação nossa como servidores públicos, elas tem que estar pautada por um propósito, quer dizer, ou por alguns propósitos de onde queremos chegar. E quando, obviamente, nós temos, como no Brasil a gente tem a instituição da reeleição, a possibilidade de reeleição de um mandato, você coloca à prova se você realmente transformou a vida das pessoas naquele primeiro ciclo vencido. E isso aconteceu aqui no Estado de Goiás. Tanto na primeira vez quanto na segunda vez, o governador Ronaldo Caiado foi eleito e reeleito no primeiro turno, mostrando que aquilo que ele definiu como propósito no início de seu primeiro mandato foi cumprido no final do primeiro mandato. A população chancelou que aquele propósito atendeu os anseios da população e renovou os votos de confiança para cumprimento de propósito de mais 4 anos. Então, é justamente nesse contexto que se insere a ética e a política. E vejam, tanto que é importante nós caminharmos juntos. Muitas vezes, talvez a política, por ter sido muito difamada, né, ao longo do tempo por pessoas, por maus políticos ou por pessoas que fazem um mau uso da política, a palavra acabou sendo, às vezes, de certa forma, até demonizada. Mas a política ela é absolutamente essencial. Sem a política, o único caminho que nos sobra é o uso da força. Aquele que for mais forte, ele tem prevalência sobre aquele que for mais fraco. Você tem aqui uma garrafa d'água, tem 2 pessoas com sede, elas vêm, saem no tapa, falam, não, a garrafa é minha, como acontece com animais, por exemplo. No reino animal, a coisa funciona exatamente assim. Aqui, se 2 quiserem água, a gente tem como negociar. Você está com mais sede que eu estou com um pouco menos sede que você, então você pode tomar 2 copos de água, eu vou tomar um copo só, mas os 2 vão resolver o problema da sede. Então, é para isso que existe a política. Os recursos são escassos e os desejos são abundantes. Então, nós temos que, de certa forma, abrir mão de parte desses desejos para que nós possamos viver em sociedade, entregar, no caso do serviço público, entregar melhores serviços para a população.
Então, esse andar junto da ética e da política é muito importante. E é isso que a gente tem procurado estabelecer ao longo de toda a administração do governador Ronaldo Caiado. A ética, ela não pode ser algo estanque. Não é essa minha palestra aqui que vai definir que esse governo está pautado pela ética. Não. São ações que vêm acontecendo continuamente desde 2019, quando nós começamos com um programa de capacitação que, inclusive, dentro da escola de governo, foi gravado aqui na ABC uma série de vídeos que treinou várias pessoas aplicando, deixando mais claro o conceito da moral e da ética e como nós podemos usá-las na definição da melhor forma de agir. Nós, como servidores públicos, de novo, aquele servidor que na própria palavra, o público, ele está inserido. Nós estamos aqui para atender o público, para atender o cidadão. É só por isso que existe o serviço público. Então, a ética ela se torna ainda mais imperativa quando a gente fala de serviço público. E como eu disse, essas ações são ações contínuas, que uma série de capacitações, treinamentos foram feitos. Como eu falei, a consulta popular para a definição do Código de Ética do Estado de Goiás, programas que nós temos feito, como o Etos Provocações, que ano que vem terá o evento Etos para discutir a ética num ambiente mais abrangente, que envolva outros estados do Brasil e também outros países, trazendo outras experiências para reforçar ainda mais esse nosso papel. Então, eu lembro muito, uma vez, quando eu estava no setor privado, eu tinha um relacionamento muito frequente com uma empresa americana do ramo de combustível chamada Dresser Wayne. E essa empresa americana, ela aqui no Brasil, a filial dela no Brasil, seguia toda a cultura, obviamente, americana, onde ficava a matriz. E para uma empresa que atua no segmento de petróleo, segurança, quando eu falo segurança, segurança ali contra acidentes, é absolutamente fundamental. Então, qualquer reunião que eu tinha com o vice-presidente da empresa, ele abria a reunião fazendo uma pequena fala de 5 minutos sobre segurança. Ele repetia, para você garantir maior segurança, você precisa agir assim, assado. Por quê? Para que isso não fosse um negócio estanque, que ficasse através ali, fez uma palestra, acabou. Não, essa coisa tem que ser repetida, repetida, repetida. E a mesma coisa acontece com a ética. Nós precisamos, a todo momento, estar debatendo esse assunto, interagindo, discutindo a nossa melhor forma de agir, até porque a ética, como eu disse, diferente da moral, como a ética relativa e está circunscrita ao grupo que nós estamos inseridos, ela também muda com o tempo. Os valores vão se aprimorando, se aperfeiçoando, e a partir disso, nós a cada momento temos que sentar e rediscutir exatamente a melhor conduta. Muitas vezes a visão da melhor conduta num determinado momento não será a mesma visão da melhor conduta em outro momento. E essa abertura, essa capacidade de diálogo, ela é fundamental. Vejam, qual foi a primeira ação do governador Ronaldo Caiado quando assumiu aqui em 2019? Numa situação onde o equilíbrio fiscal do Estado estava absolutamente deteriorado, o Estado quebrado, com dívidas aí, que remontavam a quase 20 bilhões de reais, com uma arrecadação que passava de 20 bilhões, com salários dos servidores públicos atrasados mais de um mês, com valor depositado em conta de 11 milhões de reais, com dívidas já vencidas, não pagas a fornecedores, somando 6, 7 bilhões de reais. Então, uma situação absolutamente caótica, precária. De frente, quer dizer, diante dessa situação, a primeira coisa que o governador fez foi chamar todos os poderes, todos eles. Olha, o Estado não é só o executivo. Ele depende do legislativo, ele depende do judiciário, ele depende do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos tribunais de conta. Então, todos estão inseridos nessa administração. Então, se nós não trabalharmos em conjunto em função do mesmo objetivo, nós não conseguiremos vencer essa dificuldade enfrentada pelo Estado de Goiás. E assim foi feito. Tanto é que, pela primeira vez, acho que eu nunca vi isso acontecendo, o governador convenceu os poderes a cortar 25% do 1/10 deles, para que isso servisse de recomposição do caixa do Estado, para que pudesse fazer
honrar os salários atrasados, honrar o pagamento dos servidores. E hoje nós temos uma situação onde os salários são pagos dentro do mês vigente, no último dia útil do mês, sem falha nisso, e todos fornecedores recebendo em dia. Isso dá segurança para que nós também, o efeito disso não é só nós termos servidores e fornecedores mais satisfeitos, mas é também que o fornecedor, ele consegue com isso praticar preços menores, porque no momento que ele tem a segurança que ele vai receber, ele não precisa embutir no preço dele condições de juros e custo do dinheiro que passam a ser inseridas no momento que você tem uma incerteza daquilo que de se você tiver o seu serviço prestado, se você vai receber por aquele serviço prestado. Então, o respeito ao contrato, o respeito aos servidores, o respeito aos fornecedores, o respeito ao cidadão como objetivo principal, no final das contas, tudo isso está inserido dentro do ambiente da ética, né? E aí, nós, agora voltando um pouco, falando um pouco mais sobre essa questão de moral e ética, é muito importante que, veja, quando eu citei aqui tanto a moral, que define valores absolutos, universais, atemporais, que ela busca essa universalidade, por isso ela vem de fora para dentro, quando da ética, que é algo mais imanente, que está inserido e circunscrito dentro do nosso grupo, é definido internamente no grupo, mas de toda forma, tanto uma quanto outra, primeiro que elas são atos, de certa forma, normativos, né? A partir da definição desses valores, você define princípios e normas e a ação, o agir, o dever que o servidor público e cada um que está inserido naquele contexto deve agir. Mas ela precisa de referência. Essa referência são justamente os valores. São a partir dos valores que você valoriza as diferentes possibilidades de decisões a serem tomadas. Veja, e é isso que gera angústia no ser humano, né? A cada segundo na nossa existência, isso vem lá do existencialismo também de Sartre, a cada segundo na nossa existência, nós temos infinitos caminhos a serem seguidos. E, na realidade, quando nós escolhemos um caminho, o que gera angústia é justamente porque nós abrimos mão de muito mais caminhos e escolhemos apenas um, aquele a ser seguido. E isso gera essa angústia, sempre aquele pensamento, será que aquele outro caminho, aquela outra conduta não seria melhor que essa? E por isso que nós precisamos de valores, porque os valores que vão justamente definir entre as diferentes possíveis condutas a serem tomadas, aquela que tem mais valor. Agora, vejam como que isso é complexo, porque os valores, eles não são independentes, né? Como se diria na matemática, não são variáveis linearmente independentes, né? Os valores, eles são muitas vezes sobrepostos, eles funcionam às vezes como um cobertor curto. Muitas vezes você tem valores que se enfrentam. E aí, qual que você vai privilegiar, né, numa determinada situação? Veja, vou dar um exemplo para vocês aqui muito concreto. A gente fala muito de transparência. Transparência é um valor. Se a gente levar a transparência ao extremo, a transparência ela significa que todos, a qualquer momento, em qualquer lugar, devem saber de tudo o que está acontecendo. O limite da transparência é esse. O sigilo, que é um outro valor, e ele é importante, por quê? É possível, quando nós estamos elaborando, por exemplo, um termo de referência numa licitação, que aquele termo de referência seja aberto ao possível fornecedor? Não. Então, o sigilo, ele também é um valor que ele é importante em determinadas situações. Por isso que eu estou falando, a ética, ela é prática, ela está na nossa situação do dia a dia. Quando nós estamos fazendo uma licitação, elaborando um termo de referência, se alguém interessado chegar, eu queria ver o que você está escrevendo aí, eu falei, peraí, não, isso é sigiloso. Isso tem mais valor que a transparência nesse momento. Mas em várias outras situações, a transparência tem mais valor do que o sigilo. E por isso que os dois valores, eles são importantes, mas eles não são simples. A conduta, ela sempre tem que partir de uma reflexão para você entender naquele conjunto de valores que definem aquele grupo, o que será mais importante naquele momento.
e aí sim definir a conduta a ser adotada. Se nós remontarmos lá atrás, né, e como, vejam, então, esses valores, né, essas referências, elas foram mudando ao longo do tempo. Se nós pegarmos lá na Grécia Antiga, você começou primeiro com Platão, onde ele dizia que existia o mundo das ideias. Não sei aqui quem conhece o mito das cavernas, que é uma alegoria lá grega, né, que diz o seguinte, né, que na realidade nós, quando tinham pessoas presas ali em uma caverna e que só enxergavam imagens refletidas, quer dizer, eles não conseguiam enxergar a realidade de fato. A realidade estava de fora da caverna. E aí um deles, né, conseguiu sair e ver esse mundo ideal, que é o mundo das ideias de Platão, que é o mundo ideal que existia fora da caverna, e dentro da caverna nós só encontramos a reflexão. Só que a reflexão desse mundo, né, é sempre um recorte dele refletido numa parede da caverna, mas nunca é exatamente o real, o mundo ideal que está lá fora. Então, aí Platão dizia que ele dividia o homem, né, em três partes, né? A parte de cima, a parte mais do pensamento, intelectiva, etc. A parte impetuosa mais no centro e a parte desejante mais embaixo. Então, então Platão falava, olha, os homens, para acessar o mundo das ideias, e lá que estão as verdades, lá que está o mundo ideal, ele só consegue se aproximar desse mundo da ideia através da reflexão, através do pensamento. E por isso que na visão de Platão, a sociedade era hierarquizada, e ele dizia o seguinte, olha, quem tem que comandar a sociedade são aqueles que pensam. E dentre os que pensam, na época, estavam inseridos os filósofos, porque a filosofia, na época, ela abrangia praticamente todas as ciências. Não era só o que está hoje, que é o que é abrangido pela filosofia. A filosofia, na época grega, ela abrangia tudo, inclusive a engenharia, a botânica, tudo fazia parte da filosofia. Então, eu falava, os filósofos são aqueles que devem comandar. Os que são impetuosos são os guerreiros. E o restante da população, que são os desejantes, que não são nem guerreiros e nem têm capacidade afinada de reflexão, eles devem obedecer os comandos. Então, era uma sociedade que admitia a escravidão extremamente hierarquizada. Logo em seguida, como aluno dele, veio Aristóteles, e Aristóteles ele imaginava que nosso universo funcionasse como um cosmos, e esse cosmos extremamente organizado, finito, né? E que cada um de nós teríamos um papel dentro desse cosmos, como se fosse um relógio, né? Nós somos uma peça nesse relógio e nós, ao longo da vida, qual que é a referência que a gente tem que seguir para a nossa melhor conduta? Primeira coisa é perguntar, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso papel dentro do cosmos? O que é aquilo que é a nossa vocação? E ele dizia, se você exercer bem sua vocação, se você descobrir para que você nasceu, como jogadores de futebol, aí, como Messi, por exemplo, que foi descoberto. Imagina se o Messi tivesse nascido, né, lá no meio do deserto africano, sei lá, num lugar onde ele não tivesse acesso a isso, ele nunca poderia ter descoberto a sua vocação como atleta de futebol. Então, Aristóteles dizia, descubra para que é a sua existência, o que é a sua verdadeira vocação e exerça isso bem. Não basta você saber, você precisa treinar, se aperfeiçoar e fazer isso bem. Você fazendo isso bem, você está agindo moralmente, eticamente de forma correta e ainda alcançará o que ele chamava de felicidade, que ele dava o nome de eudaimonia. Então, essa era a referência que existia para Aristóteles daquilo que deveria ser a nossa conduta. A partir do cristianismo, essa conduta passou a ser a definição daquilo que definiam como os preceitos, a vontade de Deus. Então, a igreja passou a definir quais eram os valores que deveriam ser seguidos. E também, sempre vindo de fora para dentro. Até que, lá por volta, ali, na época justamente do Iluminismo, que veio aí a Revolução Francesa, esse conceito mudou. E quem foi o precursor principal dessa mudança de paradigma foi um pensador, na realidade, na época que ele nasceu ali, chamava Prússia, hoje é Alemanha, que é Emmanuel
Não, a referência para a ação do homem está no próprio homem. Ela não está de fora, ele não tem que buscar ela nem nos preceitos de Deus, nem no cosmos de Aristóteles, nem no mundo das ideias de Platão. Ele vai buscar nele mesmo. E como que ele busca isso? Ele busca isso fazendo a seguinte reflexão. No momento que eu for tomar uma decisão, que eu vou definir a minha conduta, a ação que eu vou tomar, essa ação ela pode ser universalizada se todos os seres humanos, na mesma situação que eu, vivenciasse essa mesma decisão que eu estou tomando agora, eles tomariam essa mesma decisão que eu estou tomando, eu consideraria correta se todo mundo fizesse isso. Se você julgar que sim, então assuma essa conduta, essa é a conduta correta, porque quando você tenta universalizar, você está eliminando a particularidade dessa definição. Ela deixou de ser uma definição que pensa na sua exclusiva ação, naquilo que vai te beneficiar, e ela está pensando numa ação coletiva. Então, um exemplo muito clássico disso, que acontece muito, você vai num lugar e tem lá, tenta encontrar uma vaga para você estacionar seu carro, estão todas as vagas ocupadas e tem uma vaga lá de deficiente, por exemplo, vaga, ninguém ocupando. Você fala, não tem ninguém aqui, eu vou rapidinho, só vou ali, vou entrar na farmácia, vou comprar um remédio, sair rapidinho, eu vou parar nessa vaga assim. Aí você fala, isso não vai causar mal à sociedade, porque é rapidinho, eu estou indo e voltando. Aí você faz a seguinte reflexão. Se todos que chegassem aqui com as vagas lotadas tomassem a mesma ação, ela continuaria sendo uma ação válida? Haveria uma deterioração da sociedade com isso? E a partir do momento dessa reflexão, você descobre, se todos fizerem isso, não haverá mais vaga para deficiente. O deficiente nunca mais encontrará uma vaga. Então, você sai da particularidade da sua decisão e passa a universalizá-la. No momento que você faz essa universalização, você elimina isso. E veja, a moral kantiana ela tem outra coisa muito importante, que ela ela parte da intenção, ela é intencional. Ela não está preocupada com o resultado da sua ação. Ela é o que se chama de a priori. O que é a priori? Qual que é a definição de a priori? A priori quer dizer antes da experiência. É algo que é uma ação, a priori, é uma ação tomada antes da experiência. Então, antes de você viver aquela experiência, você define qual foi a sua conduta. Se na sua reflexão aquilo pode ser universalizado e aquilo é a melhor decisão para o coletivo, então não importa se eventualmente aquela sua decisão ela teve consequências ruins, mas a sua intenção foi da melhor consequência possível. E é por isso que no justiça, no meio judiciário, você tem crime culposo e crime doloso, que é justamente por causa disso. É a diferença entre haver ou não haver intenção, e por isso que um tem uma pena maior do que o outro, né? Então, Kant, ele foi talvez, junto com Aristóteles e Platão, nós poderíamos definir como os três aí, cavaleiros aí da definição da moral e da ética em torno da história, de toda a nossa filosofia ocidental se baseou principalmente nesses três. Obviamente tivemos diversos outros fantásticos pensadores, como Nietzsche, como Spinoza, como David Hume, como Thomas Hobbes, e como Descartes, Voltaire, e uma série de outros que estão extremamente relevantes, mas que eles não foram inseridos dentro da escolha que nós poderíamos chamar como a escolha oficial. Aquilo que é definido como pensamento oficial é o pensamento que vem nessa sequência de Platão, Aristóteles e Kant. Tudo aquilo que repercute na nossa vida diária vem disso. Não significa que eles estejam absolutamente certos. Há falhas incríveis nesse pensamento de Kant. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Kant, uma das coisas que para ele era um exemplo de ação contrária à moral é a mentira. Por quê? Tentem universalizar a mentira para vocês verem o que é que acontece. Se todos... Vejam que a mentira ela só consegue ter efeito se o outro achar que você está falando a verdade.
Se o outro souber que você está mentindo, a mentira não tem efeito algum. É simplesmente você saber que aquilo que ele está falando é o contrário do que ele está falando, porque então, se a mentira é universalizada, todos devem mentir o tempo inteiro, a mentira perdeu o efeito. Então, ela pode ser um valor que seja universalizado. Então, segundo Kant, ela nunca pode ser praticada. Aí você imagina uma situação, você está ali, por exemplo, e esse exemplo não veio da minha cabeça, esse é um exemplo que é dado aí por diversos autores aí que analisam Kant. Você imagina no meio, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, você tem lá um grupo de judeus e perseguidos ali pela polícia nazista, né? E aí você você vê que a polícia está se aproximando ali do prédio onde você mora, da sua residência, você manda seu filho se esconder lá num porão, de forma que ele não seja achado. Se a polícia chegar no seu apartamento, ela só vai chegar até você. Aí ela chega, bate na porta, você abre a porta e ela pergunta: onde está o fulano de tal, que é o Pedro lá, que é o nome do seu filho, seja qual for o nome dele, Samuel. Aí você para refletir Kant, para refletir no imperativo categórico de Kant, eu não posso mentir. Você diz: meu filho está escondido lá. Vocês observem que nada nenhum pensamento ele pode ser considerado como norma absoluta. Sempre nós temos que ter a reflexão de usarmos aquilo como uma das maneiras de definir a nossa conduta, mas também sabendo que nós não podemos ser robôs, né? No sentido de seguir estritamente sem fazer uma reflexão profunda sobre se aquela atitude, aquela ação é a ação mais correta a ser tomada. Por exemplo, se nós formos pegar um desses pensadores mais diferentes ali da linha oficial, como Nietzsche ou Spinoza, por exemplo, eles vão dizer que, no final das contas, esse negócio de razão é uma balela. Na realidade, a nossa razão, no final das contas, é uma forma que nós temos para escondermos nosso real objetivo afetivo que está escondido por detrás daquilo. No final, nós usamos argumentos simplesmente para justificar algo que nós não queremos dizer porque vai ser mal visto. Então, a partir daí, no final das contas, toda a ação humana, ela tem por detrás uma condição afetiva que define aquela ação. Agora, veja, isso também é válido para analisar diversas situações, mas nós não podemos adotar simplesmente um ou adotar outro como referências absolutas. Nós temos que ter esse cardápio e conhecer como que ao longo do tempo a conduta humana foi sendo analisada, explorada como a melhor forma de nós agirmos para cada vez mais nós aprimorarmos a nossa maneira de refletir para definir a melhor ação a ser tomada no dia a dia da vida. Como eu disse, a ética é uma questão prática. E vejam, a ética, como eu disse aqui para vocês, ela ganhou muita notoriedade no Brasil, principalmente nos últimos tempos, né? Em contrapartida, a moral ela ficou um pouco mais esquecida recentemente. Isso foi um movimento que a ética ganhou mídia. Tanto é que vocês veem que em todo lugar no mundo, não só no Brasil, se fala em ética. E no Brasil isso já vem de um tempo, inclusive, mais longo do que tem acontecido no mundo. Isso tem um risco, né? Porque você vulgariza o uso da palavra e muitas vezes as pessoas não sabem como estão usando ética. Tanto não sabem, como a definição de ética que eu acabei de mencionar, que é justamente o conjunto de valores definidos a partir da nossa convivência, da nossa interação com os outros, a partir da nossa inteligência, nós definimos os valores que vão definir a nossa conduta para uma melhor convivência possível. Muitas vezes, quando a gente olha em corporações, instituições que definem lá valores, missão e visão, vocês veem que a ética está definida entre os valores. Ora, como que a ética pode ser um valor se ela é justamente o conjunto de valores que estão ali? Quem colocou a ética como valor não sabe o que é ética, colocou ali porque achou uma palavra bonita e a palavra precisava constar daquele código dele, porque ele precisava apresentar algo bonito. Falar, eu tenho aqui meu código de ética, mas não houve uma reflexão em torno daquilo. Inclusive, nós temos até um exemplo aqui, tá alguns aqui que estavam presentes, como estão aqui na plateia, como o Luciano e outros. Nós tivemos uma experiência
de um consultor que veio trabalhar aqui com planejamento estratégico. Está ali também o Mário, sentado em algum lugar, que acompanhou isso. E ele pegou na hora de definir os valores, e a gente estava reunido todos ali, então vamos definir os valores que são importantes para a SGG. Quais os valores que regem a SGG para na hora que nós vamos tomar as nossas decisões, nós precisamos seguir esses valores. E aí ele falou o seguinte: eu vou aqui abrir o ChatGPT, vou perguntar para o ChatGPT quais deveriam ser os valores para a SGG, e o ChatGPT, como ele está muito evoluído, aprimorado, ele vai definir aqui os valores. Eu falei, para aí. Como que nós vamos abrir mão aqui da nossa experiência de convívio, daquilo que nós vivemos, e delegar ao ChatGPT definir como que vai ser a nossa ação? Nós estamos nos transformando agora em robôs, é isso, que o ChatGPT define aquilo que são os valores que vão definir a nossa conduta. Então, para vocês observarem o absurdo que às vezes essas coisas, ao ponto que chegam, né? As pessoas, elas automatizam. Por que aquilo existe? Né? Para que aquilo serve? E nós temos que, a todo momento, a cada ação nossa, questionar: será que isso aqui que me disseram que eu tenho que fazer é isso mesmo? A outra ação seria... E através desse questionamento e dessa reflexão que nós conseguiremos nos aprimorar, nós conseguiremos ter um convívio melhor, entregar melhores serviços para a população. Eu voltando aqui, eu estava falando muito de ética e moral, que elas funcionam, eu podia trazer aqui uma alegoria da gangorra, né? Quando a ética, como agora, ela prevalece, a importância da moral diminui. E o contrário também é válido. Quando a ética, quando a moral prevalece, a importância da moral cai, né? Então, para vocês entenderem por que disso, eu vou contar aqui uma alegoria que o resumo dela é o seguinte: entre o amor e a barbárie existe o fenômeno moral, que é composto justamente pela moral, pela ética, pela política e pela justiça. E aí, como que se explica isso? Vejam, num diálogo lá da República de Platão, eu acho que esse é o diálogo de Fedro, se eu não me engano, ele dizia o seguinte: todo governante, se ele amasse toda a população daquela cidade, ou daquele estado, daquele país, você não precisava de leis, porque o amor, ele seria suficiente para você fazer o bem para aquela população. Como você não precisa, lógico que existem exceções sempre em tudo, mas você não precisa de leis para reger o seu comportamento dentro de casa entre pais e filhos. O pai sempre vai querer, e a mãe, o melhor para os seus filhos, independente se aquilo está previsto em lei ou não. Você não precisa de uma lei para reger aquilo. Então, a mesma coisa ele dizia: se o amor prevalecer, se amasse toda a população, você não precisava de leis. Mas, infelizmente, o amor não é algo que nós escolhemos, nós impusemos. Amor, ele é porque é. Amamos sem termos consciência porque amamos e amamos porque amamos. Então, e esse amor é restrito. Nós amamos, sei lá, meia dúzia de pessoas, um pouco mais do que isso. Então, ele não é suficiente para que um governante consiga atender e fazer o bem para a sua população. Então, acima do amor vem a moral, que justamente Kant definia como um amor prático. Por que o amor prático? Kant definia o seguinte, falava assim: olha, se você não souber como agir, mesmo sem amar, haja como quem ame. Imite o comportamento de quem ame. Então, a moral, no final das contas, ela é uma imitação do comportamento de quem ama. É o amor prático, que dizia Kant. Se você tiver dúvida de como universalizar, como definir a máxima da universalidade, se ela pode ser universalizada, pense. Se você amasse, você agiria daquela forma? Então, e muitas vezes, né, essas coisas se confundem. Vamos imaginar o seguinte: uma virtude como, por exemplo, alguém por exemplo, benevolente lá, com uma pessoa, ele sempre... Aí a pessoa fala: nossa, como essa pessoa ela tem esse valor, é benevolente, por exemplo, com o filho. Sempre que viaja, ela traz lá um presente para o filho, né?
Na realidade, aquilo ali não tem nada a ver com conduta da pessoa. Aquilo é o amor que está regendo aquilo. Aquilo não está no campo da virtude moral. Aquilo está no campo do amor. A virtude moral é justamente quando você faz o bem para aquele que você não ama. Você fazer o bem para quem você ama, você está sendo regido pelo amor e não pela sua consciência moral. Então, por isso que a moral, ela vem em substituição como fator protetor da sociedade, porque se sabe que você não ama todo mundo. Mas como a moral também falha, e a moral, como eu disse, ela tem a pretensão de ter valores universais, como o bem e o mal, você tem a ética. Bom, se pelo menos você não seguir os valores universais da moral, pelo menos respeite o grupo que você está inserido. Você convive, seja onde for, qualquer grupo que seja, do tamanho que ele seja, se você, independente de você seguir preceitos morais, siga pelo menos aquilo que rege aquele grupo. Mas quando a ética também falha, aí você tem ali a política como ferramenta para você tentar negociar e ter ainda uma melhor convivência. E quando isso falha também, você tem as leis e a justiça, que é justamente, bom, já que nada funcionou, não funcionou nem o amor não foi suficiente, a moral não foi suficiente, a ética e a política não foram suficientes, então tem as leis, as leis vão definir aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Quando nem as leis são suficientes, aí se sobra só a barbárie. Por isso que o fenômeno moral, ele está situado entre o amor e a barbárie, e para isso que existem todos esses elementos. E por isso que a ética e a moral, elas funcionam quase como uma gangorra. Quando uma está muito forte, a outra perde a importância, né? E aí, para a gente finalizar aqui, porque eu estou vendo aqui já que meu tempo está se esgotando, a gente tem um negócio que Kant definia também como insociável sociabilidade, né? O que quer dizer essa insociável sociabilidade? Bom, como o próprio Aristóteles já dizia, o homem é um ser social, é um ser que ele depende, para ele se caracterizar como humano, ele precisa conviver com outros. Ele é imperativo que o ser humano viva em sociedade para ele ser considerado ser humano. É um ser dotado de logos, é aquele cara que pensa, mas é um ser social dotado de logos, dotado de inteligência, de pensamento, de capacidade de fala, de articulação falada, né? Então, isso, definição de Aristóteles, e Kant tem uma definição também um pouco parecida com essa, definindo o homem, que ele precisa do outro homem para viver. Então, o que é insociável sociabilidade? É justamente nós falando, tá bom, eu preciso do outro, mas no fundo eu quero que o outro se dane, se estrepe, né? No final, eu tenho a minha necessidade de conviver com o outro, mas eu sou, por natureza, a natureza humana ela é egoísta, ela é desejante e egoísta. Então, é justamente a partir dessa constatação que é importante que nós entendamos que o homem, ele realmente precisa do outro para viver, mas ao mesmo tempo ele é egoísta, ele é desejante, que a política e a ética se tornam imperativas. É por isso que a política e a ética, elas se inserem justamente nessa insociável sociabilidade. É você garantir que, mesmo você querendo, no final das contas, às vezes, mesmo que você nem tenha consciência total disso, mas você queira ferrar o outro, ou para não sermos tão radicais, você queira mais para você do que você quer para os outros, mas para você viver em sociedade, para que essa convivência seja possível, você precisa ceder. E para você ceder, você precisa dialogar, conversar, negociar, para saber qual é a sua melhor conduta. E para você saber como é a sua melhor conduta, você tem a reflexão, mas tem a negociação, tem o diálogo, que é o que é proporcionado pela política. Então, eu fechando essa fala aqui sobre ética, sobre gestão, eu gostaria de enfatizar isso. Quer dizer, o grande acerto que esse governo teve, e eu não tenho dúvidas, que independente das dificuldades que foram enormes, mas primeiro,
termos valores bem definidos, propósitos bem definidos e capacidade de diálogo e negociação, envolvendo todos aqueles agentes que cada um executando a sua parte e tendo uma responsabilidade sobre um pedaço da sociedade, sobre um pedaço da ação que vai afetar o cidadão e o próprio cidadão, estarem agrupados e incluídos em todas as condutas, em todas as decisões a serem tomadas. Não é por acaso que você atinge uma aprovação de 86%. É justamente porque você tem propósitos bem definidos e capacidade de dialogar, inserir todos dentro dessas discussões. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Tentei resumir conceitos que são complexos nesse intervalo de tempo aí de 1 hora que eu tinha para falar, e fica aí disponível para vocês fazerem perguntas. Pediram aí para deixar uns 5, 10 minutos aí para eventuais perguntas que vocês têm. Obrigado a todos aí. Alguém? Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer ao secretário Adriano por esse projeto tão bonito. Desculpe a minha rouquidão, mas por esse projeto tão bonito que a gente está podendo fazer, juntamente com todas as outras secretarias e agências e empresas do Estado de Goiás, comandadas pelo melhor governador, o mais bem avaliado do Brasil, que é o governador Ronaldo Caiado. Eu quero, Adriano, na verdade, não te fazer uma pergunta, eu quero te fazer um convite. E esse convite partiu também a partir de uma ideia sua, que a gente pudesse fazer não só este projeto, mas um programa de ética na TV Brasil Central. E ontem, quando a gente estava conversando, antes do Paulo Berengues, que é o diretor da TV Assembleia, entrar no ar, a gente estava falando do evento de hoje, e o Paulo falou, olha, eu quero estar presente, até para que a gente faça o convite não só pela TV Brasil Central, mas pela TV Assembleia, que este programa de entrevistas, um debate sobre ética e sobre gestão, e que você pudesse ser o apresentador desse programa, fazendo entrevistas e debates. E o Paulo está aí, né, Paulo? Que a gente possa ter, não só na TV Brasil Central, mas na TV Assembleia. Eu não sei como é que vai ser o tempo da Dani, do Léo, do pessoal com o Adriano, mas a gente queria aproveitar um pouco mais da sua presença aqui na Brasil Central. E quero te falar que o estúdio já está pronto, o cenário já está pronto. Você pode começar o dia que você quiser. Obrigado pela presença, Adriano. Obrigado a todos vocês. Bom, será uma... Como eu disse, esse tema é um tema muito caro para mim. E o que eu puder sempre contribuir, com o intuito de contribuir, enquanto eu estiver contribuindo, vocês acharem que a contribuição é válida, eu estarei sempre disponível. Olha o que eu falar, ó, já falou demais, falou, chega, vai embora. Bom, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Gilvan, que gosta de fazer pergunta, ó. Gilvan não falha nunca com pergunta. Bom dia a todos. Parabenizar o secretário Adriano pela brilhante palestra. Acho que esse tema é um tema muito rico, né, para a sociedade, para o governo. E eu queria te fazer uma pergunta e ouvir o seu comentário sobre um ponto que eu acho que é muito importante para a sociedade goiana, que diz respeito à segurança pública, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, e as pessoas falam assim, olha, hoje eu me sinto muito à vontade para andar na cidade, para andar no estado, ando com o celular na mão, e eu vejo que eu não tenho mais o medo de alguém chegar e, né, invadir a minha privacidade, né, com relação aos meus bens, o meu celular, a minha carteira, etc. Eu queria ouvir da sua opinião, como é que se insere nesse contexto da ética, né? Porque hoje você tem uma sociedade muito mais segura, e as pessoas falam isso com muito orgulho, né, de não ter mais a sua privacidade invadida, ou tomada, ou subtraída, por conta de
pessoas que não têm um comportamento ético adequado. Eu queria aproveitar essa sua pergunta, antes de ir direto na resposta, dar para vocês dois dados que evidenciam essa sua fala sobre segurança pública. Nós tivemos duas empresas, uma delas é o Weichai, que nós visitamos na China em novembro, numa missão que nós fizemos na China. Em fevereiro, no início de fevereiro, se eu não me engano, dia 7 ou 8 de fevereiro desse ano, ela já se instalou em Tumbiara. E por que o Weichai veio para cá? Não foi porque o estado de Goiás, apesar de ser importante, é um estado central, tem uma logística boa por conta disso, nada. E a Weichai é uma das maiores empresas chinesas na área de motores, uma das maiores do mundo, né? Na China, acho que é a maior empresa chinesa nessa área de motores. Ela veio para cá porque a filial dela, que atendia as Américas, estava no México e ela não aguentava mais ser pressionada pelas facções que atuam no México. E ela resolveu mudar para o Brasil, que é o maior mercado da América Latina. E onde me instalar no Brasil? Eles fizeram um estudo e descobriram que o estado de Goiás era o estado mais seguro do Brasil e resolveram se instalar aqui por conta disso. Há pouco mais de uma semana tivemos outro exemplo, vocês conhecem a Tupperware, que fabrica esses recipientes de plástico. Eles nos procuraram com a intenção de se instalar aqui em Goiás e a primeira coisa que nós fizemos foi mostrar para eles os benefícios fiscais do ProGoiás, etc. Falaram, não, tudo bem, depois você me mostra isso, mas eu não estou vindo para cá por causa disso, não quero saber de incentivo fiscal, não, eu estou vindo para cá por causa de segurança pública. Porque minha fábrica hoje fica lá no Rio de Janeiro, não sei exatamente em que bairro do Rio, e chega, dia que tem um problema lá na favela, o traficante chega para mim, você vai parar de funcionar hoje 3 horas da tarde. Aí morre um traficante, hoje você não pode abrir sua fábrica, ela tem que ficar fechada. Ninguém aguenta mais isso, eu estou vindo para cá por conta disso. Então, são exemplos que a gente tem. Esses dias eu tive um exemplo de um dos diretores da JBS, falando a mesma coisa, que o estado de Goiás, ele era, em 2018, em termos de volume, não estou falando em termos relativos, o estado que era o terceiro estado com o maior roubo de cargas que eles tinham no Brasil, só perdia para São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou falando em valor absoluto. O estado de Goiás tem população menor que de Minas, e de Bahia e de outros estados. E que eles estão há mais de 3 anos sem ter um roubo de carga sequer. Então, esse é um efeito realmente muito forte. Agora, aí você puxou isso para o lado da ética. Aí a gente não tem outro para lembrar que não seja Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele definia a natureza humana mais ou menos assim. Olha, o homem, ele é desejante, como também a mesma coisa que outros disseram, e ele tem medo do outro homem, ele precisa de proteção. Então, o homem, para viver em sociedade, e foi a partir daí que ele criou o conceito do contrato social, eu preciso abrir mão de parte da minha liberdade individual a favor do Estado. O Estado é o único que tem o direito de uso legítimo da força, e o Estado garante como primeira obrigação e principal do Estado a segurança. Eu abro mão da minha liberdade individual, de parte dela, de poder fazer o que eu quero, para que eu possa criar uma sociedade onde exista um Estado, que é o que ele chamava de Leviatã, né? Inclusive é o nome do livro dele, e esse Estado tem que prover a segurança como valor principal para a proteção da sociedade. E aí, a gente tem que ter muito cuidado justamente com uma coisa que é perversa dentro da política do Estado, que é o populismo, né? O populismo, ele justamente, ele deteriora tudo isso, né? O populista é aquele que ele abre mão da dignidade, né? De forma a conseguir aquilo que vai dar para ele, vai ser valorizado no curto prazo. Muito mais a população no longo prazo. Então, o populista, ele vai justamente nesse lado oposto da ética, da formação de um contrato social, de um Estado, e nós temos a sorte de ter um estadista à frente do Estado de Goiás, mas temos que ter muito cuidado. Nós temos eleições municipais agora, vamos ter eleições de governador e presidente em 2026,
Então, toda vez que nós temos esse instrumento poderoso que é o voto, temos que ter muito cuidado de não elegermos populistas, porque o populista ele vai se beneficiar no curto prazo e mesmo que aquilo prejudique a sociedade no longo. E eu falo muito da dignidade porque Kant dizia mais ou menos assim, as coisas no mundo ou ela tem um preço ou uma dignidade. Pode ser substituído por outra. Aquilo que não tem preço e, portanto, não pode ser substituído por nada é o que tem dignidade. Então, dignidade, ela vale por ela própria. Independente se aquela ação sua pode te prejudicar no curto prazo em função de votos. Você vivenciou isso muito na reforma da Previdência. É algo extremamente danoso, desgastante do ponto de vista do governante, mas aquilo que vai beneficiar a população no longo prazo. E você justamente vive num mundo onde o longo prazo é o que mais vale. Então, essa é uma questão bem importante e fundamental. Bom, pessoal, agradeço a todos que estão nos assistindo aí, agradeço a toda essa plateia que está aqui, agradeço novamente a ABC por essa iniciativa, pelo espaço concedido para falar de algo tão relevante, algo essencialmente relevante e fundamental para que a gente possa cada vez mais aprimorar não só a nossa gestão, como aprimorar nós como cidadãos pertencentes aqui, moradores do estado de Goiás. Então, obrigado a todos e parabéns, Reginaldo, pela iniciativa.